A verdade de cada um. Olha, havia uma explicação dos 5 filhos da minha avó, incluindo no meio dessa turma minha mãe, a Maura. A mamãe tá com 89 anos, ela já caiu umas 10 vezes. Numa dessas ela se machuca feio. Não dá pra continuar morando sozinha, não dá. A mamãe não tem o que querer. Não tem. Ela tem lá uma renda boa da pensão do papai, dá pra pagar uma boa clínica, vai conviver com gente da idade dela, lá haverá toda assistência, fará até exercício, tem enfermeira, tem médico à disposição. Não é asilo. Não é asilo. O asilo que ela imagina ser está muito longe de ser isso. É uma clínica de idosos e é muito diferente isso hoje. É uma coisa muito mais leve e com profissionais que sabem cuidarem muito bem da pessoa mais idosa, dos velhinhos. Ninguém pode ficar com ela naquela casa. Ainda mais naquela cidade que ela mora, que parece um ovo. E tão longe daqui, dá quase 2 horas de carro daqui. E com tão poucos recursos, não, tá decidido. Mamãe vai pra clínica. Eu, como filha da minha mãe, Dona Maura, eu vi aquela reunião de minha mãe e tios, e eu fiquei penalizada e a pensar, afinal de contas, como é a vida. A minha avó havia tido 11 filhos ao todo. 6 morreram, ainda bebês e crianças. Mas 5 eram fortes, saudáveis, vivos. O mais velho era o tio Gervásio com 66 anos, depois a tia Ana com 63, o tio Gilmar com 60, tia Marta com 58 e a minha mãe Maura com 55. Mamãe teve a mim quando eu tinha 27 anos e nenhum desses filhos queria ficar com a vovó. Até porque a minha avó, ela não queria sair da boa casa. Tinha uma boa casa naquela pequena cidade. A cidade era um ovo, de fato, pequena. A avó com 89 anos, coitadinha, ela tinha lá suas manias. E essa desculpa servia para todos os filhos se sentirem com menos culpa naquela decisão. Mandar a avó Rosinha para uma clínica. Mandar a avó Rosinha para uma clínica e fim. No dia de retirá-la da casa e levá-la para tal clínica, eu fui junto. Eu sempre fui muito apegada à vó Rosinha. Era uma ligação muito estreita que nós tínhamos. Eu era a primeira neta mulher dela. E agora com 28 anos, sabe, eu sempre tive uma ligação muito estreita com a minha avó. Nós sempre fomos muito apegadas uma à outra, muito apegada. E sinceramente, eu não gostei nada da maneira como minha mãe e os demais filhos da vovó fizeram. Minha mãe e tios, eles mentiram. E eu odeio mentira. Eu odeio mentira. Eles disseram à minha avó que ela iria fazer um passeio com eles. Olha só, chegaram na casa da vovó, eu fui junto. Chegaram na casa da vovó e disseram que a minha avó ia fazer um passeio com eles até a cidade grande. E em 1 semana no máximo, a vovó estaria de volta para a casa dela. Não se faz isso, não se faz. Meu coração cortou quando eu vi a minha avó, coitadinha, fazendo a sua malinha, toda empolgada e conversando muito comigo, porque a minha avó adorava conversar comigo. E ela conversando muito comigo, quase que eu abri o jogo para minha avó. Mas todos ali me policiavam, todos estavam de olho em mim. Minha avó entrou no carro da minha mãe e eu fui no banco de trás, junto com ela, conversando com ela. E ao vê-la tão inocente, aquilo me doía o coração. Foi quando a minha mãe foi tocando o carro e de repente embicou o carro na grande casa da clínica. Uma casa de fato grande, com um imenso portão de ferro. O portão foi aberto e a minha mãe entrou com o carro. Vi que os olhinhos miúdos da minha avó Rosinha, correu aquilo tudo, tentando identificar, afinal de contas, onde ela estava.
E como ela não conseguiu identificar, ela perguntou para minha mãe: uai, Maura, que lugar é esse? Natan, Maura, que lugar é esse? E a minha mãe respondeu: mãe, aqui é um lugar muito legal, mãe, a senhora vai adorar. Aqui só tem gente da sua idade, tem muitas senhoras, muitos senhores, sabe, gente da sua idade. A senhora vai fazer grandes amizades aqui. Outra coisa, mãe, aqui a senhora vai ver que beleza que é. Tem enfermeira, tem médico à disposição, tudo que a senhora precisar, tudo à disposição da senhora. Filha, por acaso você está me deixando num asilo? Não, mãe, não, que bobagem. Não é asilo, é uma clínica, Filha, isso é um asilo, eu não vou ficar aqui, filha. Mãe, deixa de ser dengosa. Tanta gente fica. Olha quanta gente feliz, mãe. Olha aquela senhora ali, dando tchau pra senhora lá. Retribua. Filha, eu não vou ficar aqui. Sai com o seu carro daqui agora, filha. Se você não sair, eu vou descer e vou a pé. Mãe, a senhora é mimada mesmo, hein, mãe? E bem teimosa pra sua idade. Filha, eu tenho 89 anos e eu acho que eu tenho o direito de escolher. Sou lúcida. Eu tenho o direito de escolher onde e como e com quem quero morrer, filha. Mãe, dá uma chance, vai, experimenta. Fica ao menos um dia, mãe. Um dia. O que a senhora acha? Fica um dia para experimentar, fica um dia para provar. O que a senhora acha? Não fico nem mais um minuto. E falando assim, a minha avó fez menção de abrir a porta e sair. A minha mãe alterou a voz, gritou com ela. A minha tia Marta, que estava no banco do carona, junto com a minha mãe, também. Eu tomei as dores da minha avó. Não era justo. A minha avó, afinal, tinha a casa dela, tinha a pensão do meu avô. Ela só não podia morar sozinha, isso é verdade. Então eu decidi do carro. Ajudei a minha avó a descer dali e falei: Mãe, escuta. E a minha avó foi clara, mãe. Ela não quer e não vai ficar aqui. E eu a apoio, mãe. Eu vou com ela. Mais do que isso, eu vou morar com a minha avó. Você tá louca, Marília? Eu e os meus irmãos assinamos contrato com a clínica, já pagamos o primeiro mês dela. E tem multa, se a gente desistir tem multa, e não é uma multa pequena, não. Mãe, a vovó não tem nada a ver com isso. Ela não pediu isso pra ninguém. Ela nem sabia o que iria lhe acontecer. A avó tá certa, mãe. E eu não só falei, como eu peguei a minha avó pela mão e fomos caminhando para sair da clínica, sem ouvir apelos da minha mãe, da minha tia, de ninguém. E assim nós ganhamos a calçada. A minha mãe pediu para esperar, mas não esperamos. Naquela hora parou um ônibus e eu embarquei nele com a minha avó. Parei no ponto central e de lá do ponto central rumamos à rodoviária e juntas tomamos o ônibus de volta para sua casa na pequena cidade. A sorte foi que quem fechou a casa da vovó fui eu, e a chave estava comigo, estava na minha bolsa, a chave da casa. E foi assim, exatamente assim, que eu fui morar com a minha avó. A família inteirinha ficou empolvorosa. Ninguém me apoiava. Todos ainda metendo o pau em mim, dizendo que eu estava criando era um grande problema, que eu ficaria apenas semanas com a minha avó e depois eu não iria suportar. Afinal, eu tinha 28 anos de idade. Tinha um noivo. Eu estava noivo, é verdade. Eu tinha um noivo, havia 3 anos que eu estava noiva. Eu tinha um noivo, tinha 28 anos, iria me casar em breve. E depois a minha avó? E depois ficaria com quem? Mas eu não estava de brincadeira. Eu tinha feito algo que realmente eu sentia que deveria fazer. E eu iria morar com a minha avó. Tadinha, ela cuidou de todo mundo. Lutou uma vida inteira. E não só cuidou dos filhos, havia cuidado de muitos netos também.
inclusive, eu passei grande parte da minha infância e adolescência com a minha avó. Inclusive, como eu disse no comecinho da carta, sempre tivemos uma ligação estreita. Nossa afinidade sempre foi muito apurada. E foi com esse espírito que me mudei para a casa da minha avó, para ficar com ela e retribuir um pouco do muito que ela havia feito por todos nós. Nem minha própria avó acreditava que a minha decisão fosse tão séria e para valer. Tanto que quando meu noivo começou com estúpidas cobranças para eu voltar para a cidade grande e deixar a casa de vovó, ele até me falou: "Ô Marília, você não vai dar, sabe? Eu não vou viajar para aí toda hora, não. Quase 2 horas de carro, a estrada é perigosa, a pista simples. Não tô aguentando mais isso não, Marília." A minha avó aí teve uma conversa comigo. "Marília, minha neta, vai cuidar da sua vida, filha. Seu noivo tá reclamando. E eu não tenho o direito de atrapalhar a sua vida. Eu tô bem de saúde agora. Você me ajuda a selecionar e a contratar uma cuidadora para mim, uma acompanhante para morar comigo." "Não, vó. Não. Sua acompanhante sou eu. Sua cuidadora sou eu, vó. E se meu noivo achar que eu não sirvo para ele porque escolhi morar com a senhora, o problema é todo dele. Ficamos a menos de 2 horas de viagem de onde ele está. E quem não tem disposição para enfrentar esse tipo de dificuldade boba, banal, é porque não ama de verdade, vó." Tranquilizei a minha avó dizendo que eu não iria deixá-la sozinha. E eu acho que eu calei a boca de muita gente quando o meu noivo colocou um fim no nosso relacionamento, alegando essa dificuldade da distância. Mas para mim, era apenas uma desculpa para quem ama pouco. Se ele me amava, se meu noivo me amava, amava pouco. Tadinha da minha avó. Ela se sentia culpada, mas eu a fiz ver a realidade. Pretensão da minha parte, né? Um dia, minha avó, me falou: "Marília, vem cá. Quer saber? Esse cara aí, o Nelson, esse sujeito não merecia você, minha filha. Ele não merecia você. E fala a verdade, você também não se abalou tanto. Você nunca gostou dele também assim, pra casar, gostou?" A senhora é fogo, vó. A senhora é fogo. Eu só sei dizer que, sem noivo, eu me senti ainda mais livre para cuidar da minha avó. E sem dúvida, foi um período de grande felicidade para ela. Uma fase muito boa para nós duas. E como eu sou grata a tanto e tudo que eu aprendi com a dona Rosinha, minha avó. Sem contar que a minha avó era uma pessoa extremamente sensível. E um dia me abordou com aquele assunto mais delicado. Marília, minha neta, eu sinto que você tem uma questão muito mal resolvida em sua vida amorosa. E eu sei que isso não tem nada a ver com o Nelson, seu ex-noivo, que te largou. Esse você gostava dele, mas apenas isso. Teria até se casado com ele, sei lá. Mas no fundo, bem lá no fundo, você sabe que foi melhor assim. A senhora tá certa, avó. Sabe o que é, minha neta? Se abra comigo. Eu vejo o seu olhar perdido quando você ouve determinadas músicas. Eu vejo às vezes seu olhar tão perdido. Eu vejo que você escreve bastante num caderno determinado. Escreve, guarda o caderno. Talvez ali você diga as coisas que realmente sente. Mas sabe, eu quero poder merecer tua confiança. Se abra comigo, minha neta. Você tem um grande amor, não tem? Fala a verdade.
Você tem um grande amor, não tem? Nossa, bastou a minha avó falar assim, e eu desabei num choro sem fim. Eu nunca havia me aberto com ninguém da minha família sobre aquele meu sentimento. E a dona Rosinha, minha avó, com a sua imensa sensibilidade, sacou tudo com a nossa convivência. Eu quase que me segurei. Mas depois eu pensei, meu Deus do céu, eu estou diante da minha avó. Ela é a pessoa que eu mais confio no mundo. Se eu não me abrir com ela, eu vou me abrir com quem? Se eu não me abrir com a minha avó, vou me abrir com quem, afinal? E contei para ela sobre o meu grande segredo, a minha paixão pelo Heriberto, o homem que, quando eu conheci aos 18 anos de idade, ele já era casado. Heriberto, ele era meu professor de biologia e ele se tornou uma grande paixão para mim. Embora tivéssemos tido tão poucos encontros, os encontros que nós tivemos valeram demais. Então ele tinha o dobro da minha idade. Eu 18 e ele 36. Não era só esse o problema. Ele era casado. E o terrível da história é que a mulher dele tinha sofrido um AVC, gravíssimo AVC. Teve mesmo derramamento de sangue. Ela ficou um mês internada no hospital. E mesmo assim, após essa internação longínqua, ela não se recuperou totalmente. Passou a vegetar em cima de uma cama. Quando, da nossa conversa, isso tudo que já tinha acontecido com a mulher dele, tinha 5 anos. E nós nos conhecemos. E talvez até pela carência afetiva dele e a descoberta da minha presença na vida dele, passamos a ter um caso. Eu, 18 anos, ele 36. E eu muito jovem, muito menina ainda, eu cobrava dele uma atitude, sei lá, não que eu fosse egoísta, mas era aquela coisa da menina. Eu o queria pra mim, só pra mim. E ele explica: Marília, eu lamento, talvez um dia você terá a cabeça para me entender, para saber tudo o que está acontecendo comigo, mas eu não posso deixar a minha mulher. Eu tenho que honrar a minha mulher. Eu não posso de jeito nenhum fazer isso com ela, não posso. Eu tenho um sentimento de gratidão acima de tudo, sabe? Eu te amo. Se você quer saber, eu te amo. E o meu maior desejo é fazer você feliz. Seria me casar com você. Mas não posso. Eu não posso viver o que eu gostaria de viver com você. Porque meu desejo era te pedir em namoro, era ficar noivo, era me casar com você, era ter uma vida com você. Mas eu não posso. Eu vou honrar, sabe? Eu vou honrar a minha mulher. É por isso que eu dou aula em três escolas particulares diferentes. Uma pela manhã, outra à tarde e a faculdade à noite. 3 escolas diferentes. Eu me desdobro para continuar tendo condição de mantê-la com uma vida digna. Claro, havia pouco mais de 3 anos. Foi exatamente quando eu conheci a pessoa da qual me tornei noivo. Mas de quem, assim, sinceramente, eu nunca amei a ponto de me casar. Ele também não nutria por mim o mesmo amor, tanto que se separou de mim única e tão somente porque eu estava morando a 2 horas de onde ele morava com a minha avó. A minha avó acabou de ouvir aquela minha história, segurou na minha mão
e me falou assim: Marília, minha neta, Marília, minha neta, olha, escuta, eu vou dizer tudo que está vindo no meu coração agora. Tenha calma, tenha muita calma. Sabe, minha neta, porque eu sinto aqui dentro de mim, enquanto você estava me contando essa história, que você e esse professor, embora até eu não o conheça, mas eu senti que vocês vão ficar juntos. Como assim, vó? Não sei. Senti no mais íntimo, aqui dentro de mim. E mais, eu vou te ajudar nisso. Eu vou te ajudar muito nisso. Você ficar com ele. Vó, pelo amor de Deus, para com isso. Tudo que eu fiz pela senhora foi em nome do meu sentimento, do amor que eu sinto pela senhora. Eu sei, minha neta amada. Não há nenhum sentido de pagamento no que eu vou fazer por você. É coisa íntima. É coisa que brota do fundo da minha alma. E eu quero te contar. Eu sei que você está falando, mas minha avó com 90 anos, vai me ajudar como? Rezando um terço para mim? Talvez seja. Eu rezo sempre terço para você, mas vai ser uma ajuda ainda maior. Eu tive lendo uns livros, um deles do Chico Xavier, que fala que mesmo depois que a gente parte para o outro lado do mistério... para com isso, vó. Com 90 anos, eu estou tão próxima disso. Para, vó, não gosto que a senhora trate esse assunto. Minha neta, deixa eu completar. Nos livros espíritas diziam o seguinte, que mesmo depois que a gente parte para o outro lado do mistério, a gente, quando ama uma pessoa, ainda assim, pode ajudá-la. Não sei. Deus é que sabe. Deus é que comanda todos esses mistérios. A gente é muito pequeno para saber. Mas saiba, tudo que eu puder fazer por você, minha neta amada, em nome do amor, e não como pagamento, mas em nome do amor que eu recebi de você, isso eu farei. Aguarda, eu vou te ajudar. E essa parte da nossa conversa termina exatamente assim. E é aqui que termina a primeira parte dessa história. Porque na segunda parte você vai saber nos detalhes de que forma, de fato, a minha avó me ajudou. Não perca a segunda parte dessa história, que já está inclusive publicada aqui no canal. Aproveita, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Isso torna o canal mais pujante, mais forte. Se inscreva no canal para que ele possa receber muito mais cartas e publicá-las aqui nesse canal especial. Não perca a segunda parte dessa história.